Fala pessoal, tudo bom? Bem, nessa aula eu vou falar um pouco sobre deformers ou deformadores no Modo. Bom, para demonstrar o funcionamento dos deformadores, eu vou utilizar essa primitiva cilindro e vamos também alterar o nosso layout para a aba Setup, onde nós temos acesso ao nosso Schematic View, que vamos utilizar agora para setar os nossos deformadores. Para adicionar um deformador no nosso item, nós podemos dar um clique com o botão direito no nosso item, onde nós temos a opção ADD Deformer. Em Effectors nós temos a lista de deformadores que podemos utilizar, ou podemos ainda pela Item List também adicionar um Effector em Deformers, aqui em ADD Item, ou na aba Setup, aqui do lado, em Deformers, nós temos também a opção New Deformer Item, onde nós temos os effectors aqui, todos os deformadores. Mas eu vou utilizar a Schematic View para isso. Na Schematic View, que é essa janela aqui embaixo, nós podemos interligar objetos da cena através de nodes para alcançar o efeito desejado. Aqui também nós temos a opção ADD, onde podemos adicionar um deformador, aqui em Deform Item, Effectors. Adicionando por aqui vai ser a mesma coisa que adicionando em outras partes, como clicando com o botão direito ou aqui na Item List. Adicionando por aqui, pela Schematic View, a diferença é que eu também já vou ter o node do meu item aqui na minha Schematic View para eu estar utilizando. Caso eu não adicione por aqui, eu adicione somente pela Item List, eu posso arrastar o item, como eu vou fazer aqui com a minha mesh, para Schematic View, e eu vou ter o meu item aqui. Ok? Bom, o Bend Effector, ele vai torcer o meu objeto. Eu vou só tirar ele do cilindro da frente para a gente poder visualizar. O Bend Effector é essa linha tracejada. Selecionando ele, nós temos as configurações dele aqui. O eixo que ele vai trabalhar, se ele vai ficar habilitado ou não, a altura que ele tem. Essa altura vai influenciar no resultado final do nosso objeto e o raio de influência dele. Bom, aqui em Angle nós configuramos o ângulo que vai se dar o bend. Pode ser um valor positivo, como pode ser um valor negativo. O que o bend vai fazer? Ele vai fazer com que o meu cilindro acompanhe essa linha, torcendo ou entortando também o meu cilindro do mesmo jeito que o modificador, o deformador bend está fazendo. Mas para isso eu preciso adicionar uma influência do deformador bend para a minha mesh, que é o cilindro. Por enquanto o bend não está afetando em nada na cena, nem o cilindro, nem nada, nenhum outro item que eu possa vir a colocar na cena. Eu preciso adicionar uma influência. Bom, aqui em ADD nós temos também em Deform Item Influência. Eu vou adicionar o General Influence. Agora nós precisamos conectar os nós ou nodes do modificador, do deformador e da mesh à nossa influência. Em Effector vai ser adicionado o nosso Bend Effector. E em Geometry vai ser adicionada a nossa mesh. Ótimo. Agora eu vou só colocar a nossa mesh de novo
próximo modificador. Subir um pouco. Bom, agora o nosso bend já deveria estar influenciando a nossa mesh. Porém, eu não estou com a viewport habilitada para deformadores. Então, por isso eu não estou visualizando. Habilitando a viewport para deformadores, eu já consigo ver o bend influenciando a minha malha. Aumentando o ângulo aqui, eu consigo visualizar a malha se deformando. Eu posso também transformar o meu effector, movimentando ele pela viewport, o que vai atualizar o efeito que ele influencia na minha malha, ou rotacionar ele para conseguir um efeito diferente na deformação da minha malha. Além quando nós adicionamos uma influência, nós adicionamos aqui a influência General Influence, que ela vai realmente deformar a minha malha. Além da General Influence, nós podemos adicionar um outro tipo de influência, que é o Item Influence, onde ele não necessariamente vai deformar a minha malha. Eu vou deletar essa influência. O meu bend voltou a não afetar a minha mesh. E agora eu vou adicionar aqui, em vez da General Influence, que eu adicionei anteriormente, o Item Influence. Bom, vou fazer a ligação, onde o bend effector eu ligo em effector, e a minha malha eu vou ligar agora em Deformed Locators. Bom, o que acontece agora? O meu bend, ele vai afetar, ele não vai torcer o meu cilindro. Ele vai apenas afetar os canais de transformação do meu cilindro, que é a rotação, a escala e a posição. Eu posso configurar quais são esses canais que ele vai afetar, configurando isso direto no meu Item Influence. Ao contrário do General Influence, que ele aparece aqui na minha Item List, junto com a minha mesh, o Item Influence não aparece na minha Item List. Para eu acessar ele e configurá-lo, eu posso selecioná-lo ou aqui no meu Schematic View, onde aparecem as configurações dele aqui, as propriedades dele, ou aqui na aba Deformers, aqui em cima, eu tenho também o Item Influence. Aliás, aqui na minha aba Deformers vai aparecer todos os deformadores. O Effector está aparecendo, o Item Influence. Se eu tivesse o General Influence, ele iria aparecer aqui também. Bom, eu já consigo ver aqui que o Bend Effect está ligado, atrelado ao meu Item Influence aqui. Isso tem um parentesco, devido à minha ligação do nó que eu fiz aqui na Schematic View. Bom, aqui na propriedades do Item Influence eu posso habilitá-lo e desabilitá-lo, logicamente, e eu posso habilitar ou desabilitar também o que ele irá afetar. Se ele vai afetar a posição, afetar a rotação, afetar a escala. Como todos estão habilitados, quando eu seleciono o meu bend e aumento o grau dele aqui, ele vai, conforme o grau que o bend é aplicado, ele está afetando tanto a rotação, ou seja, o meu cilindro ele rotacionou um pouco, quanto a posição dele, ele saiu um pouco da posição, e também a escala dele, ele teve que escalonar um pouco nessa direção aqui. Mas ele não torceu o meu cilindro como o General Influence fez. Eu posso, aqui na configuração do Item Influence, desabilitar, por exemplo, a escala, ele não vai mais escalar no meu cilindro, ele só vai afetar a posição e a rotação dele.
Eu posso desmarcar também a rotação. Ele não vai mais afetar a rotação do meu cilindro, só vai afetar a posição dele. Okay? Eu vou diminuir um pouco o meu cilindro e colocar ele só na ponta ali do meu bend. Digamos que eu tenho um cilindro bem pequeno assim, e eu tenho ele bem aqui na ponta do meu bend. Aplicando o bend, o meu cilindro vai acompanhar o ângulo do meu bend, mas apenas modificando a posição dele. Se eu tiver marcado que vai afetar a rotação também, ele vai afetar a rotação. Mas o meu cilindro ele não é deformado. Ele só acompanha a deformação do meu bend, mas a malha dele não sofre nenhuma deformação. Uma coisa que nós podemos notar também é que agora, para visualizar o efeito, a minha viewport não precisa estar com o Enable Deformers ligado. Eu posso estar sem o Enable Deformers e eu consigo visualizar o efeito do meu bend. Isso porque, como eu disse, ele não está deformando a malha, apenas modificando os seus valores de transformação, utilizando o bend como uma referência. Além do bend, nós temos também outros deformadores, como por exemplo o magnet. Eu vou adicionar ele na nossa cena e vou remover o modificador bend. Vou remover o item influence, vou usar o general influence, que agora eu quero que haja deformação. Vamos só ligar aqui. Pronto. Agora nós já temos a influência ativa. O Magnetic Effect ele vai dar um efeito de magnetismo, ou atraindo ou repelindo, caso eu marque a opção Repulse aqui nas propriedades do Magnetic Effector. Nesse caso ele vai repulsar a malha conforme eu aproximo o centro do meu Magnetic Effector para próximo da malha. Eu posso trabalhar com outros shapes diferentes, além da esfera. O meu Magnetic Effect pode ser em forma cilíndrica. Nós podemos posicionar ou rotacionar o effector na viewport para alcançar o melhor resultado, ou até mesmo escalonar ele. E também em forma de um plano. Olha o efeito que ele dá. O Magnetic Effector pode ser usado para dar um efeito. Por exemplo, eu vou voltar ele na posição que ele estava, aqui, cylindrical, planar. Só que no lugar do meu cilindro, eu vou colocar um torus. Deixa eu desligar o magnético por enquanto. Só enquanto eu faço o meu torus. Bom, tudo bem. Digamos que essa minha toroide fosse um pneu. Vamos ligar o efeito aqui.
E eu quero ter aquele efeito de quando o pneu está tocando o solo, que ele tem uma pequena, ou poderia ser um pneu, uma bola quicando, alguma coisa desse tipo, onde ela tem uma pequena deformação aqui embaixo. Eu posso conseguir isso com o Magnetic Effector. Poderia ser uma animação de uma bola quicando ou um pneu quicando, onde com o Magnetic Effector eu tenho a física do pneu se deformando no contato com o solo. Ok? E podemos calibrar aqui o range, que vai ser a distância que o efeito vai acontecer, para que ele aconteça apenas bem próximo aqui ao nosso chão, por exemplo. Eu vou colocar uma distância bem pequena, 10 milímetros apenas. Agora, o meu pneu ele só vai sofrer influência quando ele realmente tocar ali onde, ou chegar bem próximo dali onde seria o meu chão, o meu piso. Então eu tenho aqui o efeito de que ele está realmente tocando o chão ou o asfalto, caso fosse um carro, um pneu posicionado no chão. Uma coisa também, pessoal, é que tanto, por exemplo, no meu General Influence, eu posso configurar para que ele influencie toda a malha, ou um mapa de peso específico que eu tenha configurado, adicionado aqui na minha weight map, um weight map que eu tenha adicionado, ou um material específico. Por exemplo, digamos que esse pneu tenha 2 materiais aplicados a ele. Eu posso configurar que o meu effector, seja qual for, o magnet ou o bend ou qualquer outro que eu tenha colocado, afete só aquele material específico também. Assim como também uma seleção que eu tenha salva. Por exemplo, eu vou selecionar alguns vértices aqui da minha torus. Nós já vimos isso em outra aula. Eu vou adicionar um selection set para essa seleção que eu fiz. Vou colocar aqui como teste deformer. Bom, agora eu posso selecionar aqui que ele vai apenas influenciar a minha seleção que eu havia feito. Então agora o meu Magnetic Effector só vai influenciar aqueles vértices que eu havia selecionado. Todo o resto da mesh não está sofrendo a influência do meu Magnetic Effector, somente aqueles vértices que eu selecionei. Agora já o item Influence, realmente ele não vai ter essa possibilidade, porque o item Influence ele não deforma a malha, então ele trabalha somente em modo item. Então ele não me dá essa possibilidade. Só o General Influence, pois o General Influence ele vai realmente deformar a malha, e nós podemos selecionar se ele vai deformar toda a malha ou apenas alguma parte específica, como um material, uma seleção ou trabalhando com um mapa de peso. Ok? Bom, nas próximas aulas eu mostro mais um pouco sobre os outros deformadores que nós temos aqui. Até mais, pessoal.